Desta é que eu não estava à espera. Mas mais do que ganhar sondagens, tenho poucas dúvidas de que o Chega um dia vai ganhar eleições. Estou como o outro. Sei que vai ganhar, só não sei quando. Não se admirem se a segunda volta das presidenciais for entre o Almirante e o Sr. Hambúrguer. Calorosas saudações, e o Filipe Santos Costa e o Ventura parecem um bocado o Tom e Jerry. Andam sempre às turras, mas não vivem um sem o outro. Da mesma forma que eu não vivo sem os vossos likes nos meus vídeos, portanto, meus amigos, aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 220 mil subscritores. É grátis, não pagam nada por isso, portanto, aproveitem. E relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Só uma nota muito rápida antes de irmos para o vídeo. Hoje é dia de debate, neste caso para as eleições autárquicas. Ontem foi Lisboa, hoje é Sintra e vamos ter os candidatos, que alguns deles com bastante mediatismo, Ana Mendes Godinho do Partido Socialista, Rita Matias pelo Chega. Portanto, o link da live já está criado, é o primeiro comentário afixado aí na lista de comentários. Vão lá, deixem o vosso like, ativem as notificações. Entramos em direto mais ou menos por volta das 10h20, 10h30 da noite. Ora, o que é que se passa? Filipe Santos Costa analisou a vitória do Chega na última sondagem, em que pela primeira vez o Chega aparece em primeiro lugar e digamos que Filipe Santos Costa tem uns comentários particularmente curiosos a fazer. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Aí está. Pela primeira vez, o Chega lidera uma sondagem para as legislativas. André Ventura até celebrou com um hambúrguer e nem precisou de ir à Alemanha. Foi um momento de excitação para o Chega em particular e para os viciados em política em geral. Mas bastava andar de olhos abertos para perceber que a liderança do Chega nas sondagens era uma questão de tempo e uma profecia que se cumpre a si mesma. Quem diria que o facto de um líder partidário, e só um, ser entrevistado todas as semanas por um ou dois de canais de televisão haveria de o tornar ainda mais conhecido, mais popular e com mais intenções de voto? As televisões podiam fazer uma experiência, com outro líder qualquer, uma ou duas entrevistas todas as semanas nos vários canais. Sei que mais nenhum beneficia da onda global favorável à extrema-direita. Reconheço que os outros não têm o treino, o à vontade e o discurso incendiário de Ventura. Mas ao fim de algum tempo, logo veríamos se as intenções de voto subiam ou não. Eu vou ter aqui de discordar um pouco, no sentido em que eu não concordo nada com esta crítica. Ou seja, há críticas que se podem fazer ao Chega, mas isto acaba por ser uma crítica que não é propriamente ao Chega, por parte do Filipe Santos Costa, é uma crítica às televisões. E porquê é que eu não critico as televisões por entrevistarem o Ventura, ou seja, quem for? As televisões devem ter a liberdade de entrevistarem quem bem entendem. E a questão é, eu posso dar aqui outro exemplo. É muito complicado um político, seja ele qual for, seja o Ventura, seja o líder da oposição, seja da direita radical, seja o que for, por muito que esteja na moda, que tenha mais tempo televisivo do que o primeiro-ministro, ou do que o partido do primeiro-ministro, porque há uma inerência de conexão entre ambos. O que é que eu quero dizer com isto? Não era por António Costa ter mais tempo televisivo em 2023 e 2024 que o PS teve um grande resultado e subiu nas sondagens quando foi a eleições, quando o seu governo caiu. Ou seja, eu não acho que se possa fazer propriamente uma correlação direta. Por essa ordem de ideias, o Rui Tavares tinha que ter muito mais votos do que tem. Porque o Rui Tavares sozinho tem muito maior proeminência e presença mediática do que várias figuras, por exemplo, da Iniciativa Liberal. No entanto, a Iniciativa Liberal teve mais deputados e mais votos do que o LIVRE do Rui Tavares, sendo que o Rui Tavares tem mais presença televisiva do que, eu diria mesmo, a Iniciativa Liberal como um todo. Ora, não concordo com este argumento, até porque não seria culpa do Ventura, não é? Portanto, se convidam o homem ou outra pessoa qualquer, ele só não irá se não quiser, não é? Portanto, a culpa do convidarem não é ele, porque a intenção do convite não é dele. Agora, podemos debater se ajuda ou não, certo? A realidade é que as televisões vivem das audiências. Se não tiverem audiências, não conseguem contratar, entre aspas, anunciantes. E se não conseguirem contratar anunciantes, não pagam o ordenado a quem lá trabalha. Como, por exemplo, ao Filipe Santos Costa e a toda a gente que trabalha em televisão, não é? Ou seja, é um pau de dois bicos. As televisões podem gostar ou não do André Ventura, mas tendo em conta que ele dá muita audiência, a realidade é essa. Na televisão, nas redes sociais, o Ventura dá muita audiência. Isso faz com que as televisões tenham a maior tentação de o convidar. Porque é carismático, porque diz coisas que são polémicas e depois mediatizam. E sem isso não há anunciantes que queiram anunciar nas televisões, porque é uma das principais fontes de rendimento das próprias. Portanto, mesmo as televisões não gostando do Ventura, assumindo que não gostam, não estou a dizer que gostam ou que não gostam, não é? Portanto, há pessoas nas televisões que gostam do Ventura, há outras que não, faz parte, é normal, mas é um pouco inevitável. A realidade é essa.
é um ativo financeiro muito grande, o Ventura, do ponto de vista mediático. Mas mais do que ganhar sondagens, tenho poucas dúvidas de que o Chega um dia vai ganhar eleições. Estou como o outro. Sei que vai ganhar, só não sei quando. A atuação deste governo e a queda da AD nas sondagens são o pronúncio dessa vitória. Os eleitores percebem o que a direção do PSD não compreende. Se é para seguir o programa do Chega, mais vale votar no Chega. Mas uma vitória da extrema-direita, atenção, não significa um governo de extrema-direita. Nesse momento, o PSD, e talvez a ele, terá de decidir se quer abrir a porta do governo ao extremismo, demagogia, mentira, populismo, discurso de ódio e princípios inconstitucionais personificados por André Ventura. Ou se quer contribuir para uma maioria que, no mínimo, respeite direitos, liberdades e garantias e, vá lá, a Constituição. É assim, eu acho que este discurso... Atenção, o Filipe Santos Costa é realista. Honestamente, eu concordo com ele. Eu acho que, olhando para... Eu dou algumas vezes este exemplo. Há uma tese política do Samuel Huntington, que são as vagas de democratização, e depois também correlacionada com a questão da teoria da vizinhança, que é basicamente quando uma coisa acontece nos países vizinhos, normalmente essa coisa que está a acontecer nos países vizinhos vai acontecer nos países vizinhos a esses países. Aconteceu, por exemplo, com as vagas de democratização, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma grande vaga de democratização em que vários países se começaram a tornar democracias, não só no Ocidente, mas até além do Ocidente. O oposto aconteceu, por exemplo, no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um incremento de ditaduras significativo. Em Itália, em 1922, em Portugal, em 1926 ou 33, como quiserem, enfim, segmentar. Na Alemanha, exatamente a mesma coisa. Portanto, houve um incremento de ditaduras, num espaço de vizinhança relativamente próximo. Ora, isto leva-nos, quer seja pela vaga da democratização ou da regressão democrática, isto leva-nos aos dias de hoje, embora com moldes diferentes do que aquilo que aconteceu há 80 anos, o que nós temos é, em sistemas democráticos, os partidos e os movimentos de direita radical a ganharem eleições já em vários países, quer seja, por exemplo, em Itália, quer seja, por exemplo, em França, onde, apesar de não terem ganho as eleições, tiveram a maioria do voto popular, e isso já é um dado significativo. Por exemplo, no Reino Unido, o Reform UK, o partido do Nigel Farage, já é primeiro nas sondagens, e não é primeiro nas sondagens como o Ventura é aqui. O Ventura é primeiro aqui nas sondagens com 1 ou 2 pontos percentuais de vantagem do PSD ou do PS. O Reform UK tem sondagens em que no voto popular está para aí 7 ou 8 pontos à frente. Verifiquem algumas delas, mas já é uma diferença mais significativa. Portanto, é uma tendência que já acontece lá fora e que possivelmente poderá acontecer aqui em Portugal, sendo que nós padecemos sempre de um atraso civilizacional. Bom, para o que quiserem, não é? Para o bem e para o mal, para aquilo que as pessoas acham que é o bem e o mal. Portanto, a análise nesse aspecto parece-me correta. Agora, depois a outra parte do extremismo e etc, é a opinião do Filipe Santos Costa. Eu não gosto de chamar ao Chega um partido de extrema-direita, não acho que seja. Também vos confesso, o Bloco de Esquerda e o PCP, na conceptualização atual deles, eles não são propriamente nomenclados como partidos de extrema-esquerda, são partidos de esquerda radical, tal como o Chega é um partido de direita radical, ou seja, eles enquadram-se na mesma practicalidade do radicalismo político democrático, mas sem derivas ditatoriais. E eu acho que este discurso, vindo da esquerda e da direita às vezes, acaba por inflamar aquilo que não seria necessariamente inflamável. Claro que há posições opostas e podem ser defendidas de posição mais ou menos radical, mas a própria Constituição e o Tribunal Constitucional em Portugal permitiu a existência do Chega e de outros partidos radicais à esquerda. Portanto, não vejo problema absolutamente nenhum se o Chega a governar o país. Pois as pessoas, se gostarem, mantêm o Ventura no governo. Se não gostarem, votam noutro. É assim. Nós em Portugal é que não estamos habituados a ver outro partido no governo que não o PS e o PSD. Em outros países da Europa isso é perfeitamente normal, haver mais variabilidade a nível do partido de governo. Aqui é que somos demasiado conformistas, mas isso não é um problema político nem partidário, é um problema mesmo do povo português. Será um bloco central ou outra coisa qualquer? Não sei. Mas repito, ganhar eleições não é o mesmo que formar governo. Por isso estranhei que na entrevista que deu aqui à CNN Portugal, António José Seguro tenha dito que dará posse a quem quer que ganhe as eleições, ou seja, não hesitará um segundo em nomear um governo do Chega. Esperava que ele prometesse dar posse a um primeiro-ministro que tenha maioria no Parlamento e, no mínimo, que respeite os direitos e a dignidade humana, como diz a Constituição, que o Presidente, aliás, tem de cumprir e fazer cumprir.
Esperava que Seguro prometesse tudo fazer para não dar posse ao autoproclamado quarto pastorinho de Fátima, aficionado de caçadas a imigrantes e messias do ressentimento. Nem é por Seguro ser, supostamente, de esquerda. Nem sequer é por Seguro toda a vida ter sido um institucionalista, que é o contrário da raiva antissistema do Chega. Não seriam más razões, mas basta algo muito mais básico nesta fase. Tentar ter quem vote nele. Antes do Filipe Santos Costa ir para a parte final, em primeiro lugar, é óbvio que o Seguro daria posse a um governo do Chega. Por alma de quem é que não iria dar? Se as pessoas votarem no Bloco de Esquerda, no PCP, no PS, no PSD, na Iniciativa Liberal, no PAN, no JPP, e esse partido conseguir formar uma maioria, porque é que não há de dar posse a um governo? O Luís Montenegro foi empossado agora, foi indigitado por Marcelo Rebelo de Sousa e não tinha uma maioria parlamentar. Quer dizer, tem uma maioria comparativamente a todos os outros partidos, mas não tem uma maioria estável, tem uma maioria relativa, não é uma maioria absoluta. Portanto, depende sempre de negociações com terceiros. Não percebo mesmo o argumento. E é pena porque o Filipe Santos Costa parece-me ter uma abordagem realista da coisa pública, digamos assim. Só que eu acho, e afim os comentadores, ele já não é jornalista, acho eu, é apenas comentador, e os comentadores podem ter a sua opinião. Só que eu acho que às vezes é preciso também ter um pouco de naturalidade axiológica quando se é comentador. Ou seja, separar um pouco a simpatia ou a raiva, utilizando o termo que ele utilizou aqui, que temos relativamente a determinada figura, ou a determinado partido, ou a determinada instituição, para analisar as coisas de forma fria. Porque eu acho que esta constante adjetivação... O Filipe Santos Costa claramente não gosta do Chega e do Ventura. E, portanto, eu presumo que ele não queira que o Chega e o Ventura cresçam. Utilizar esta constante adjetivação, eu só neste espaço de poucos minutos já ouvi extremista, populista, demagogia, mentiroso, ou seja, só aqui eu arranjei 4 adjetivos em menos de 3 minutos que o Filipe Santos Costa disse para caracterizar um ator político. E isto só acaba por beneficiar o ator político em questão, ao qual o Filipe Santos Costa não quer que catapulte eleitoralmente. Ou seja, por um lado eu acho que ele faz um bom diagnóstico, parece-me realista, mas ao mesmo tempo depois comporta-se a nível verbal de uma forma que vai completamente, ou vai beneficiar de uma forma o ator político que ele não quer que seja beneficiado. É isto que eu depois não compreendo, honestamente. E eu acho, volto a frisar, eu acho que é perigoso nós andarmos aqui com estas caracterizações demasiado hiperbólicas, porque a ação gera reação. Não é bom, acho que não é bom para o discurso, as pessoas podiam se entender mesmo discordando afincadamente. Acho que isto não é propriamente positivo, pode ter consequências políticas e sociais que eu acho que não são boas. António José Seguro já é olhado de lado por boa parte do PS. Ora, se não diz nada de esquerda e se está tão pronto a empossar um governo do Chega, espera conquistar os votos de quem? Por estas e por outras. Não se admirem se a segunda volta das presidenciais for entre o Almirante e o Sr. Hambúrguer. Desculpem. Aí é bem. Até me engasguei. É que o Filipe Santos Costa consegue ser engraçado. O Sr. Hambúrguer teve piada. Pá, a cena dos hambúrgueres teve muita piada. Mas isto para vos dizer, concordo com algumas coisas que o Filipe Santos Costa aqui diz, discordo de outras. Nesta parte final do Seguro, mais ou menos. O Seguro sabe que o Marcos Mendes é um candidato fraco e está a almejar ao centro. Também sabe que há muita gente de centro que não simpatiza assim tanto com o Almirante. Tanto que não vai ganhar à primeira volta como aconteceu com o Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é normal que o Seguro tenda a ter uma maior preocupação em cativar algum eleitorado do centro, tendo em conta que Marcos Mendes não é um político forte do ponto de vista... Ele tem presença mediática, mas não é propriamente o mais mediático, digamos assim, e ao mesmo tempo, tendo uma boa imagem para setores mais da direita moderada, consegue claramente ir buscar votos aí. E eu, se fosse o António José Seguro, também pensava desta forma, porque o centro, neste momento, em Portugal, tem muito mais votos do que a esquerda à esquerda do PS. Porque a esquerda à esquerda do PS, neste momento, nem 10% tem. O PCP tem 3%, o Bloco de Esquerda tem 1%, o LIVRE tem 4%. Ou seja, estamos a falar de 7%. Que o António José Seguro poderia explorar. Ainda para mais, o PCP tem candidato próprio, portanto, fora da corrida. Catarina Martins representa o Bloco de Esquerda. Que o LIVRE ali, ou seja, era ali 3, 4% que o António José Seguro iria explorar.
Não, o António José Seguro olha para o eleitorado neste momento em Portugal e vê que o espaço da AD, da Iniciativa Liberal e do PS, ele está ali a almejar quase 70% da população portuguesa, não é? Portanto, é um mercado muito mais apelativo, com muito maior oferta, que António José Seguro pode explorar ao centro do que propriamente à esquerda. Portanto, acho que ele faz. E aliás, é onde ele se situa também. Portanto, junta-se a fome à vontade de comer. Aqui nesta parte, aqui não concordo nada com o diagnóstico sobre o António José Seguro. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários sobre tudo isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.